Tenho batido muito na tese da pacificação. O editorial da Folha da terça-feira, agora de ontem, eles mostram que a política deveria ficar fora do julgamento do Supremo Tribunal Federal e diz o seguinte: política deveria ficar fora do julgamento de Bolsonaro. Parece-me realmente que quando nós vemos essas críticas que são feitas no exterior, que quando dei a palestra em Lisboa, se falava que o Brasil perdoou todos aqueles do Supremo que confessaram que eram corruptores e que deram prejuízos de bilhões, e pessoas desarmadas, evidentemente, não teriam nenhuma condição de dar golpe de Estado, estão sendo condenados como golpistas. E eu falei em pacificação. A Folha bate nessa tecla. O Supremo Tribunal Federal deveria examinar essa questão fora de política. Corte coloca, e nós sabemos, por exemplo, que a Folha de São Paulo tem críticas veementes ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, nesse ponto, analisa o problema de que um golpe de Estado, para ser caracterizado como tentativa de golpe de Estado, tem que pelo menos haver um ato de execução. 8 de janeiro não foi, ninguém estava armado, não tinha líder, um bando de pessoas desarmadas, nenhum deles com passado de polícia, nenhum deles com formação de militar para poder, enfim, pelo menos liderar um movimento. E, por outro lado, não houve nunca um atentado daqueles que realmente poderiam dar das Forças Armadas contra nenhuma pessoa do poder que assumia no dia 1º de janeiro e nem, ao mesmo tempo, enfim, contra as instituições. Forças Armadas, essas eu conheço bem, nunca entrariam, dizia isso reiteradamente desde 2022. Mas cria-se um ambiente que vemos, por exemplo, agora eu estou lendo em diversas notícias, o filho do Bolsonaro foi para os Estados Unidos porque, pelo simples fato de estar atacando o Supremo, tem receio de ser preso. Ora, num país em que nós lutamos, eu como conselheiro da Ordem dos Advogados de 79 a 84, pela democratização do país, que queremos, em que Carlos Aires de Brito, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, afastou a Lei de Segurança Nacional do tempo do regime de exceção para termos liberdade de expressão, em que a liberdade de expressão foi o grande elemento de discussão durante a Constituição de 88. Ainda outro dia conversava com Bernardo Cabral, querido amigo há mais de 50 anos, e ele brincava comigo dizendo, ao me cumprimentar pelos 90 anos, Ives, quando eu fiz a Constituição, eu esqueci de pôr um inciso 5º nas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são aquelas cláusulas que não são modificáveis. E ele, de que a federação, direitos e garantias individuais, o inciso 5º que eu esqueci de colocar, ele disse, a amizade entre Ives e Bernardo é uma visagem que é uma verdadeira cláusula pétrea perante todo mundo. O que demonstra que vivíamos realmente um ambiente para garantir a democracia no Brasil. E a ida e a declaração de que vai ficar nos Estados Unidos porque num país tem receio de que possa, pelas críticas que tem feito, ser preso, faz com que, evidentemente, isso tem que ser objeto de reflexão dos ministros do Supremo, dos congressistas, do Poder Executivo, dos professores universitários. Queremos ou não uma pátria pacificada?
O certo é o seguinte, é que não se pode esquecer que grande parte do Brasil não pensa como aqueles que estão no poder. A própria queda do presidente Lula para 24% apenas de aprovação demonstra que é um descontentamento nato, que a união precisa existir no país, que para sairmos dessa crise econômica em que crescemos de um lado, mas nos endividamos de outro lado, e os juros são elevados, e o país não progride, porque é como se tivéssemos um breque impedindo o carro de andar. Nós precisamos efetivamente tentar tirar esse ambiente. E eu estou convencido de que o Supremo poderá ganhar aquela grandiosidade que tinha no tempo de Moreira Alves e que, como os senhores perceberam pela própria imprensa, pelos próprios jornais, tem sido muito criticado, se passasse a ser o ponto de convergência para a pacificação nacional. Essa é a razão pela qual, depois de ler o editorial de ontem de um jornal que não gosta do ex-presidente Bolsonaro, mas que sugere ao Supremo Tribunal Federal que não tenha posição política daquele que diz que é meu grande amigo, gosto muito, mas que numa conferência diz: vencemos o bolsonarismo. O Supremo não tem que vencer ninguém, o Supremo tem que fazer justiça. Poderia voltar o Supremo a ter a grandiosidade que teve na época de Moreira Alves. Enfim, aos 90 anos, só posso, sentado no meu escritório, prisioneiro da cidade de São Paulo, fazer apelos para a reflexão. É o que eu faço sempre, na esperança de que um dia tenhamos uma pátria realmente pacificada. Os cumprimentos sempre calorosos para os meus amigos seguidores, que tanto apoio me deram durante esse difícil período em que estive no hospital.